Eu saúdo todos os nossos irmãos, todos aqueles que participam conosco neste programa. Este programa é Profecias Bíblicas. Eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na mesa, a mesa presente com o pastor Ricardo Zoen. Amém. A paz do Senhor a todos. Pastor Kleber Freitas. A paz do Senhor. E o pastor Edilson, que está em Brasília, vai estar conosco aqui também. Paz do Senhor, Edilson. Saúdo a todos os irmãos, os amigos e também a mesa com a paz do Senhor. Amém. 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 O nosso assunto aqui é sobre as festas proféticas de Israel. E nesse episódio nós vamos começar a falar da primeira festa, que é a festa da Páscoa. Eu gostaria de ler aqui um texto, está em Levítico, capítulo 23, verso 4, que é o texto que fala das festas que foram convocadas pelo Senhor, que foram definidas pelo Senhor, que diz assim: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Então é importante nós começarmos a fazer uma contextualização, né? O que são essas 7 festas, o que é esse calendário levítico, quais são essas solenidades, né? O Senhor estabeleceu 7 festas, além das ordenanças, além das leis, dos mandamentos, né? Existem 7 festas do calendário chamado Levítico. E cada festa que Israel comemorou, e algumas até hoje, até os dias de hoje, comemora também, elas têm um significado profético para nós. Então o calendário festivo, chamado festivo de Israel, possuía 7 festas. Elas, na verdade, elas começaram a ser celebradas por Israel, ali, a primeira festa, que foi a Páscoa, no momento em que o Senhor ordenou a saída do Egito. Era o momento da libertação. E todas elas têm um contexto geral, tanto para Israel e especialmente para nós como igreja, profético, porque cada festa tem um simbolismo especial para a igreja. E elas vão se cumprir ao longo do tempo da jornada da igreja fiel. Então, quais são essas festas? Bom, a primeira festa é a Páscoa. A segunda, Pães Asmos. A terceira é a festa chamada Primícias. A quarta festa é a chamada Festas das Semanas ou Pentecostes. Depois nós temos ainda a festa das trombetas, da expiação e do tabernáculo. Essas festas eram sequenciais, ou seja, elas ocorriam dentro de um período cronológico do calendário hebraico, a partir do primeiro mês. É importante lembrar que este primeiro mês, referenciado para as festas, não era o primeiro mês do ano do calendário judaico, mas do calendário festivo de Israel. Então vamos aqui abrir um pouco para nós entendermos as diferenças entre o calendário judaico e o nosso calendário, que é o calendário gregoriano. O calendário gregoriano tem um marco, que é o nascimento do Senhor Jesus. Então, a partir do nascimento do Senhor Jesus, nós temos então essa contagem de tempo. Hoje nós estamos no ano 2025. Né? Mas o calendário judaico, ele começa a contar a partir de Adão. Então, para Israel, nós estamos no ano 5.785. Então, essa seria o tempo, né, desde Adão, né, quando entra no tempo terreno, né, Adão viveu na eternidade. Quando os dias começam a ser contados, porque no Éden não havia contagem de tempo. Então, essa é a contagem que se inicia no calendário hebraico, o calendário judaico. E esse calendário é chamado unissolar. Por quê? Porque os meses são lunares, igual os nossos também, no calendário gregoriano. E os anos também são solares, ou seja, é o tempo de 365 dias, que é o tempo que a Terra dá a sua volta ao Sol. Um ponto aqui importante é que antes do povo ir para a Babilônia, os meses não eram chamados por nome, mas numerados. Então era o primeiro mês, o segundo mês. Depois da Babilônia, eles adotaram nomes para o calendário judaico. E esse calendário é composto também por 12 meses e ele passa por um ajuste, passa por uma correção, assim como o nosso calendário passa, porque nós temos o ano bissexto. E para o calendário judaico, quando é feita a correção, é acrescentado um segundo mês, como se fosse um mês adicional. Adar 2 é o segundo mês de Adar. Muito bem. Então, no primeiro mês
do calendário festivo de Israel, ocorriam 3 festas. Essas 3 festas eram a Páscoa, Pães Asmos e Primícias. Elas ocorriam no primeiro mês. Hoje, se nós fizermos uma correlação do calendário gregoriano e do judaico, aproximadamente entre março e abril. A quarta festa, que era Festas das Semanas ou Pentecostes, ocorria no terceiro mês, que corresponde a aproximadamente maio e junho do nosso calendário. Depois havia um intervalo, e as últimas 3 festas ocorriam somente no 7º mês. E essas festas eram a festa das trombetas, da expiação e do tabernáculo. Então, nós vamos ver para cada uma dessas festas como era a contagem cronológica, o que acontecia em cada festa e a aplicação profética de cada uma delas para a vida da igreja. Evidentemente, haviam outras festas também do calendário, mas que não estavam ligadas ao contexto do culto levítico. Eram festas que aconteceram ao longo da história de Israel. Uma delas está registrada no livro de Esther, no tempo do rei Assuero, que era a festa de Purim, que foi uma comemoração de vitória dos judeus. Uma outra festa também, comemorada no tempo do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus fala nessa festa, que é a festa da dedicação. A festa da dedicação foi uma festa também que aconteceu, foi instituída no tempo dos Macabeus, aproximadamente no ano 160 a.C., exatamente pela vitória dos Macabeus sobre Antíoco Epifanes, que era um dos generais descendentes ali, ocuparam aquele espaço de Alexandre o Grande. Então foram 4 generais. Então o importante para nós aqui é que estas festas, todas elas, apontam profeticamente para aquilo que a igreja iria viver. Da mesma forma que Israel participava daquelas festas, se alegrava daquelas festas, era uma bênção especial que eles recebiam naquelas festas. Hoje, da mesma forma, a igreja se beneficia de uma operação do Espírito Santo ligada a uma aplicação profética de cada festa para a vida da igreja fiel. E a primeira festa que nós vamos falar aqui é sobre a festa da Páscoa. Pastor Edilson, Sim. O que nós podemos dizer sobre a festa da Páscoa? Coisa maravilhosa, porque essa festa me parece que é a mais conhecida de todas as pessoas que se intitulam cristãs, inclusive, É verdade que há uma comemoração da igreja fiel que é um pouco diferente, Porque nós entendemos o projeto de Deus desde esse tempo que era profético a respeito da vida da igreja. Mas o texto fala assim que no mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, a festa que foi instituída pelo Senhor, quando ele deu as orientações a Moisés para a saída do Egito. A primeira Páscoa aconteceu quando Israel ainda estava como escravo lá no Egito. A festa consistia na separação do cordeiro, Tinha que ser um cordeiro de 1 ano, macho, sem mancha. O Senhor deu todos os detalhes, E então, em Êxodo 12, nós vemos a instituição dessa festa, mostrando que o cordeiro era separado no 10º dia, ou seja, 4 dias antes, e no 14º ele era sacrificado. E o Senhor dá todas as orientações, falando como que ia ser a festa e tudo mais. Mas a coisa importante para nós é que a palavra Páscoa ela está ligada a um grande livramento da morte dos primogênitos dos hebreus. Porque naquele último dia em que Israel ainda estava no Egito, o sangue daquele cordeiro imolado, na parte da tarde, foi passado nas ombreiras e vergas das portas das casas. E a carne do cordeiro foi comida dentro das casas, com pães asmos e ervas amargosas. Tudo isso tinha um grande significado. E ali então se instituiu esta Páscoa. Foi o momento da saída dos filhos de Israel do Egito. Um juízo havia sido dado por Deus, a morte dos primogênitos, E o Senhor falou assim: eu passarei pela terra do Egito, esta noite ferirei todo primogênito na terra do Egito. Animais, homens e até animais, sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor.
e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então a própria palavra Páscoa tem um sentido especial, é passar por cima. E isso porque o Senhor tinha dito que quando a morte chegasse à porta, o sangue do cordeiro estava passado sobre aquela porta daquela casa, aquele juízo de morte não entraria, mas passaria por cima. Esse nome, passar por cima, é a tradução exata da palavra Pessah, que é em hebraico significando a Páscoa. Pastor Edilson, Pois não. Dentro da sua fala, eu gostaria de, talvez você pode nos ajudar aqui a entender, para quem nos ouve, há alguns aspectos aqui muito interessantes. Então, primeiro por que a Páscoa foi instituída, né? Em que circunstância? Porque não foi uma festa assim, né? Na verdade, na época não foi considerado uma festa, foi considerado um ato, uma revelação de Deus, em que Exato. o Senhor deu a Moisés e Moisés repassou ao povo e eles colocaram em prática. Mas ali tem uma circunstância muito significativa. Nesse sentido, o que é que o senhor pode falar para nós aqui? Então, o significado preciso era exatamente que o sacrifício pelo sangue apontava diretamente para o sacrifício do Senhor Jesus, que se tornou o nosso Cordeiro Pascal, como o apóstolo Paulo descreve dessa maneira, exatamente nessa forma, né? Maravilha. Mas o mais interessante em tudo isso é que nós passamos a compreender o verdadeiro sacrifício do Cordeiro. Aquilo ali já era profético, mostrando que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o sangue foi passado nas portas. Era a sinalização de que havia ali dentro um povo obediente ao que o Senhor estava falando. E o Senhor se agrada da obediência, da fidelidade, como nós vimos no outro episódio, como Jesus foi tão obediente, né? E foi até a morte e morte de cruz. Tem também, pastor Edilson, na minha observação aqui, pastor Ricardo, pastor Fábio aqui, uma figura aqui apresenta o cordeiro ou o cabrito ou uma das cabras, né? Mas que fosse de, no máximo, 1 ano e que fosse macho, de preferência. E que era também o primogênito dos animais, não era qualquer cordeiro, né? Então, nesse sentido, nós aprendemos aqui que todas essas características apontam para Jesus, né? Que é o Cordeiro de Deus. Verdade. Que tira o pecado do mundo, que era o unigênito do Pai. E o primogênito, né? E era o primogênito também. E era jovem, né? Porque Jesus, ele foi morto, né? Com 33 anos, então muito jovem. Então tem muitas características aqui que qualificam, né? E nos deixam com segurança, entendendo que o Cordeiro verdadeiramente aqui se aplica à figura do Senhor Jesus, né? No sentido até da própria festa, porque essa é a primeira festa, né? Deus vai marcar, estabelecer um marco para Israel, porque era o cumprimento de uma profecia que estava ali naquele momento, naquele dia, se cumprindo. Eles estariam durante um determinado tempo, foi falado a Abraão, 400 anos, a tua semente peregrinará no Egito, né, em outras terras, e depois daquele tempo, então, haveria algo novo que o Senhor ia fazer. E aquilo que o Senhor ia fazer era cumprir aquela profecia para dar aquela promessa que foi dada, cumprir aquela promessa que foi dada a Abraão, que era uma nova terra, uma terra que mana leite e mel, e que eles, na verdade, naquele momento, a gente observa, por aquilo que Israel passou, que eles não tinham um entendimento profético daquilo, não. Ou seja, eles sabiam que Deus estava operando, as pragas, tudo aquilo que aconteceu, né? E agora nessa última
nesse último momento, nessa primeira festa, eles estavam vindo da praga das trevas, né? Exatamente. E ali haveria a morte também dos primogênitos, porque onde o anjo do Senhor, que viria trazer o juízo, não visse o sangue, o primogênito iria morrer, ou seja, eles iriam perder a herança. O primogênito da família. Da família. Inclusive, pastor Fábio, pastor Edilson e pastor Kleber, é importante nós lembrarmos que isso que foi instituído por Deus para o povo de Israel, aqui no livro do Êxodo, no capítulo 12, ele diz o seguinte, celebrareis por estatuto perpétuo. Então era alguma coisa que o Senhor queria que fosse, não só ali naquele momento, mas por todo um período, todo um tempo, o tempo da existência do povo de Israel. Então, como a festa é uma festa, nós estamos falando aqui de profecias bíblicas, essa festa da Páscoa ficou no passado, o povo de Israel celebrou-a até um determinado momento, houve aquela dispersão, parou-se de festejar. Mas, como é uma festa profética e aponta para a igreja, porque Jesus, como foi bem dito pelos pastores aqui, o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é o Cordeiro perfeito, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a igreja festeja isso todos os dias. Não é um dia no mês, um dia no ano, um dia qualquer, mas todos os dias o Senhor Jesus para nós é o nosso Cordeiro. Quando vamos falar com Ele na oração, quando nós começamos aqui essa reunião antes de ir para o ar, nós clamamos pelo sangue de Jesus, ou seja, apresentamos a Deus o conserto que Ele exige de nós. E o conserto é o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro de Deus. Não é qualquer coisa, é a vida de Jesus, é o Espírito Santo de Jesus que foi derramado por nós. E diz assim, este sangue, aquele sangue vos será por sinal. Então o sinal que Deus aceita é o sangue do seu Filho, a vida do seu Filho, do Senhor Jesus. É um sinal de vida, é um sinal, né? de vida. Porque quando o anjo passava por cima... Exatamente, isso então, mesmo, pastor. tinha o sinal, aqui isso não mesmo. Mexe, aqui, esses aqui vão viver. Ele viu... Agora, quem não tinha o sangue, aí vai morrer. E é uma coisa interessante que o pastor Kleber acabou de dizer, pastores aqui da mesa e todos que nos assistem, é que se houvesse uma desobediência àquela ordenação do Senhor, até o povo de Israel poderia sofrer aquele juízo. Então, os irmãos vejam que a coisa não é uma coisa muito séria. Quando Deus ordena uma coisa, nós temos que cumprir aquilo que Deus ordenou. Por isso que a igreja, agora falando da igreja, que é uma festa profética para a igreja também, a igreja usa esse recurso glorioso que é o poder do sangue de Jesus. Sem isso, nós não, o juízo vem sobre nós. Não tem jeito. Pastor Ricardo. Sim. Sim. Então, meus irmãos, tudo que nós estamos vendo, que o Senhor mesmo foi quem instituiu não somente aquela Páscoa, mas a partir dali ele determinou que fosse feito por memória a celebração da festa em todas as gerações. Então, tudo se torna uma festa para Israel. Todas as vezes que eles comemoram a Páscoa, estarão dizendo que o Senhor deu livramento de morte dos primogênitos lá no Egito. Isso é muito bom. Esse marco aí é importante porque é um estatuto perpétuo, né? Porque Israel não podia esquecer do livramento que foi dado pelo sangue. E a aplicação profética para nós, como foi mencionado já até por você mesmo, Edilson, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Ou seja, o sangue é um marcador para nós. Ou seja, sem o sangue não há o início de uma jornada na fé. Israel iria começar aquela jornada a partir daquela festa. Tanto que o Senhor diz assim, olha, vocês vão comer de uma maneira especial, não é de qualquer maneira. Os lombos cingidos, sapato nos pés, o cajado na mão, esta é a Páscoa do Senhor. Que tem um significado profético para nós como igreja, porque os lombos cingidos aqui está ligado à verdade, ao Pai, à verdade absoluta. Os sapatos está falando de caminho, que é o próprio Senhor Jesus. E aqui o cajado na mão é a direção do Espírito Santo. Ou seja, a forma que a igreja iria caminhar estava baseada, referenciada profeticamente à Trindade.
E é dessa forma que Israel deveria se comportar, deveria se preparar para aquela jornada que iria iniciar, e é como a igreja inicia a jornada também. Sem o sangue derramado do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus, não haveria como iniciar essa jornada. Amém. Amém. Pastor Fábio, tem também uma observação aqui sobre a carne, né? Porque era para comer o cordeiro apressadamente, não podia comer cru, nem cozido em água, mas assado no fogo. Aqui também nós temos um simbolismo profético, porque a palavra aqui, o cordeiro, está muito relacionada com a palavra de Deus, né? Porque Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo vivo, e quando o homem se alimenta da palavra, aqui na figura do cordeiro, ele assado no fogo, significa que ele precisa de ser, para entender a palavra, a pessoa precisa de ter a revelação do Espírito Santo, que passa invariavelmente pelo batismo com o Espírito Santo, né? Como disse João Batista, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é a palavra provada no fogo, é a palavra revelada, que alimenta o homem para a saída. Exatamente. Porque se ele não comesse ele assado no fogo, não podia, ele estava fora do contexto. Então, esse ponto é importante. Muito interessante, porque o cordeiro cru fala exatamente da Bíblia exposta de uma forma sem revelação histórica, etc. O cordeiro aqui, né? Aqui cozido, né, em água, está falando de um elemento que entra, e isso entra, a filosofia entra para interpretar. O evangelho histórico. O evangelho histórico, é um cristianismo histórico. Sem compromisso com a verdade de Deus, né? Com o Espírito Santo. Entra todos os elementos, mas é só a palavra na revelação. Mas eu queria aqui, para a gente poder adiantar, nós falamos um pouco sobre a última Páscoa, Jesus chamou os seus discípulos para celebrar a última Páscoa, né, que ele estaria com seus discípulos ali, e ele celebra aquela Páscoa de uma maneira diferente, né? Porque lá no Velho Testamento, na saída, era o cordeiro, estava presente, eram as ervas amargosas, os pães asmos. Pães né? asmos. E então, esses três elementos que prefiguravam a Páscoa. Mas Jesus fez de uma forma diferente. Pastor Fábio, a respeito aqui dos elementos, então o Cordeiro, Jesus estava presente à mesa, era o próprio Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é uma beleza indescritível, né? Não era um cordeiro figurativo, era o próprio Filho de Deus presente na mesa. Né? O segundo elemento era o pão sem fermento, né? É o pão asmo. Era normal o judeu comer pão com fermento, mas durante a festa não podia ter fermento. Então, durante o preparo da igreja para a saída, então, o alimento, né, o evangelho, ele não pode estar misturado com nada, não pode ter filosofia, né? O fermento só cresce a massa. Seria os argumentos humanos, né? Então é revelação, é só revelação. E por último aí a doçura do vinho, né, que foi substituída pelas ervas amargosas. As ervas lembravam o sofrimento do passado, mas agora a doçura do vinho aponta para a alegria da salvação que o Espírito Santo coloca no nosso coração. E aqui nós podemos até encerrar para mostrar o seguinte, que Jesus estabelece uma nova ordem das coisas. Exatamente. Lá no passado era a lei. Agora ele estabelece um novo tempo, que era o período da graça, onde a graça ia ser manifestada no corpo dele, que ia ser sacrificado, quando ele pega o pão e diz assim, esse é o meu corpo que é dado por vós. E no sangue, este cálice é o sangue do Novo Testamento, não era do Velho Testamento, que é derramado por vós. Ou seja, no sangue estaria o perdão, estaria a remissão, a figura do vinho, né? Porque o Espírito Santo é aquele que traz a alegria da salvação. Aleluia. E ele haveria de fazer tudo, completar. Maravilha. As ervas amargosas, o pastor Kleber colocou muito bem, era para que Israel lembrasse do sofrimento. Mas em Jesus nós esquecemos o sofrimento, porque Jesus é o nosso descanso. Ele sofreu por nós. Ele sofreu por nós, levou tudo.
Ele morreu tudo por nós. sobre a sua vida, os nossos pecados, nossas Amém. iniquidades, nossas transgressões. Nós poderíamos Glória falar a Deus. aqui muito ainda sobre a festa da Páscoa, né? Que ela se aplica hoje de uma forma profética na vida da igreja. Mas nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Nós estamos com o tempo aqui já encerrando também, mas convidamos a você. Nós vamos continuar falando sobre as festas do calendário judaico de Israel. Essas festas, hoje falamos sobre Páscoa, mas no próximo episódio nós vamos continuar falando de outras comemorações dentro desse calendário. Amém. Que o Senhor nos Glória a abençoe. Deus. Despeço aqui do pastor Ricardo, Amém. A paz do Senhor. A paz do todos. Senhor a pastor todos. Kleber, Paz do pastor Senhor. Edilson em Brasília, a paz do Senhor. A paz do Senhor, paz do Senhor. Amém. E a todos, a paz do Senhor. Amém.